Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Espila, para a gravação de mais um cordel. Hoje, pessoal, dia 29/7/2022, nós estamos ao vivo e depois esse vídeo será postado de forma individual, de forma separada aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando ao vivo aqui hoje, no dia 29/7/2022, sexta-feira. E muito obrigado a você que assiste essa transmissão depois dela já transmitida, dela já postada aqui no canal. Você que está aqui na transmissão comigo, manda um oi aqui, uma boa noite, pra gente interagir aqui, beleza? Então vamos lá. O romance de hoje é Jesus e São Pedro na Casa dos Pobres, do grande autor de cordel, Manuel da Almeida Filho. Quando Jesus e São Pedro, em cumprimento à missão, peregrinavam na terra, espalhando a salvação, obraram vários milagres que nos chamaram a atenção. Também só se hospedavam em casa de gente pobre, pois não acredita em Deus quem vive na classe nobre, só acredita na força quem tem o valor do cobre. Por isso que Jesus disse, com seus ideais sagrados, vinde a mim os pequeninos, oprimidos e cansados, que os aliviarei de peso dos seus pecados. Falando sobre a riqueza, Jesus tornou a falar, dizendo que era mais fácil um camelo atravessar pelo fundo de uma agulha que um rico se salvar. Por isso, em suas viagens, em seu grande sofrimento, se hospedava com São Pedro por todo o seu conhecimento, nas casas daqueles pobres que tinham merecimento. Assim, numa travessia, morava Antônio Simão, em uma choupana pobre, mas por ter bom coração, sempre hospedava Jesus com dormida e refeição. Como era muito pobre, só vivia em quebradeira, não tinha cama nem rede, só possuía uma esteira, onde Jesus dormitava com São Pedro a noite inteira. A comida sempre era algum resto de feijão, com que Jesus e São Pedro faziam a comparação, com muito gosto por ser dada de bom coração. Antônio Simão, que tinha 3 filhos e a mulher, vivia da agricultura, dizendo: se Deus quiser, ainda dou aos meus hóspedes uma melhora qualquer. São Pedro, que ouvia aquilo, sempre dizia a Jesus: Senhor, tendes compaixão daquele pobre sem luz, que vive com a mulher e os 3 filhos nus. Da riqueza aquele pobre, que vive no desconforto, trabalhando sem sossego, de cansaço quase morto, ele rico nos hospeda e nos dá melhor conforto. Porque o seu coração é cofre de bondade, pobre assim como ele é, ainda faz a caridade, e se fosse rico então, fazia o que tem vontade. Porém Jesus disse: Pedro, teu ideal não vai bem. Antônio, ficando rico, não olha mais para ninguém, pisa os pés do pobre de pés e não dá nenhum vintém. São Pedro disse: eu duvido tamanha transformação e só acredito vendo essa remodelação. Como é que a riqueza dobra as fibras de um coração? Jesus disse: então, pois eu vou provar, te comprovar ao contrário, com um ano voltaremos, é o tempo necessário para encontrarmos ele já rico milionário. Assim, com teus próprios olhos contastarás a certeza, como o pobre é transformado pelo ouro da riqueza, perde a fé e o amor que tinha pela pobreza. São Pedro não disse nada, então os dois viajaram e com um ano completo pelo deserto voltaram. Um sobrado muito lindo, chegando perto, o avistaram. Jesus mostrou a São Pedro e disse: aquele sobrado pertence hoje a Antônio, que já é pontenteado, com dinheiro e armazém, terra e fazenda de gado. Agora tu has de ver quanto é desconhecida a riqueza com os pobres, que precisam de comida. De lá seremos felizes, se sairmos com a vida. São Pedro disse: com nada, lá vamos ao palacete e seremos recebidos com um bonito banquete. Jesus disse: só se for de palmatória e cacete. Assim conversando foram, aproximando-se mais,
Viraram grandes armazéns, repletos de cereais, e muitas vacas leiteiras, em 4 ou 5 currais. São Pedro disse: "Estás vendo? Vamos tomar até leite." Jesus retrucou dizendo: "Acho melhor que se ajeite, que teu leite talvez seja uma camada de azeite." Nossa conversa chegaram e ficaram observando o movimento fantástico, muitos homens trabalhando, e do portão da entrada foram se aproximando. No portão tinha um vigia com um rifle e um facão. São Pedro alegre disse: "Queremos ver o patrão, pois somos muito amigo do velho Antônio Simão." O vigia disse: "O quê? Vocês vêm do outro mundo? É ladrão ou criminoso com aquele velho imundo? O coronel não conhece, mendigo nem vagabundo." São Pedro disse, porém: "Conhecemos muito ele, que sempre nos hospedava com gosto na casa dele, quando era pobre, por isso é que confiamos nele." O vigia disse: "Eu vou ver se ele os agasalha, porém acho até difícil ele hospedar canalha, porque aqui só se hospeda e só come quem trabalha." Saiu o vigia e Jesus disse a São Pedro: "Estás vendo? Até aquele moleque está nos desconhecendo. Não se lembra quando nós o curamos já morrendo?" Lá dentro o vigia disse: "Patrão, eu vou contar tudo. Apareceram 2 velhos, um sujo e outro molambudo, um alto e muito magro, outro amarelo e pançudo. E mandam pedir por mim ao coronel um favor, para hospedá-los com honra, exigindo com rigor, dizendo que são amigos e parentes do senhor." O coronel disse: "Eu sei, são 2 ladrões inimigos. No tempo que eu era pobre, só me chegavam mendigos. Agora que estou como rico, chegaram parentes e amigos. Prendam todos 2 e leve, no armazém vá botá-los, pra eles dormirem lá, porém fica vigiá-los, que amanhã muito cedo eu preciso entrevistá-los." Jesus e São Pedro foram lá no armazém parar. Jesus disse: "Agora, Pedro, tu tens muito de que gozar, pois o banquete vai ser uma pisa de amargar." Ficaram no armazém, deitados no frio chão, nem esteira para forrar, nem o resto do feijão. São Pedro que tremia tanto, que só quem estava com cesão. Jesus disse: "Estás vendo o que o rico oferece? E daqui para amanhã é que a gente padece. Para sermos libertados, tu vais ver o que acontece." Deitaram-se o vigia, não tirava a vista deles. Jesus ao pé da parede, o vigia olhando eles. Escurecendo ele foi, dá um bom surrote neles. Chegou na escuridão e no primeiro pisou. Era São Pedro vigia, por uma perna pegou. Com uma peça de corda, bateu até que cansou. Quando o vigia saiu, São Pedro pensando nele, acordou logo Jesus, trocou o canto com ele, puxou Jesus para a frente, deitou-se no canto dele. O vigia descansado, pra dar no outro voltou, topou em Jesus e disse: "Este aqui já apanhou, eu vou batendo do canto." E São Pedro agarrou. São Pedro apanhou de novo, calado e não fez ação. No outro dia às 6 horas, levantaram-se do chão. Quiseram sair, porém, o vigia disse: "Não. Vocês só podem sair por muita camaradagem, falando com um coronel e pagando a hospedagem. Do contrário, nunca mais vocês seguirão viagem." Nisso o coronel chegou para os entrevistar, dizendo: "Dormiram bem, mas agora vão pagar, que aqui não é abrigo para ninguém se abrigar." Jesus respondeu: "Estamos às suas ordens, patrão." Ele disse: "Vocês vejam e prestem bem atenção. Estes armazéns cheios de milho, arroz e feijão. Vocês pagando a dormida terão que ajudar a mim. Do contrário apanharão uma surra tão ruim que verão que o princípio, porém não verão o fim. 20 litros de feijão terão que bater os 2 e 20 litros de milhos para debulhar depois, e terão que descascar 30 quilos de arroz." Jesus disse: "É isto só?" Foi logo um monte juntando de arroz, milho e feijão, e foi um fósforo riscando. Tocando fogo ficaram a fogueira observando.
Durante 15 minutos, era o fogo laborando, queimando somente as cascas e os caroços saltando, entre os montes separados e os cereais ficando. Quando o fogo terminou, o velho Antônio Simão mandou Jesus e São Pedro saírem pelo portão, depois de abraçar os dois e agradecer a lição. Veja só que o velho tolo lhe disse ao vigia: por essa lição eu dava uma avultada quantia, pois agora eu vou fazer uma grande economia. Para bater milho e feijão e tirar palha de arroz, eu pagava vários homens, porém agora depois dessa lição do velhinho, eu só vou precisar 2. Eram 10 horas do dia, o sol estava esquentando, 2 dos seus trabalhadores nessa hora iam passando, o coronel o chamou e assim foi ordenando: abra os meus armazéns e tirem todo o feijão, o milho, a fava, o arroz, limpando cada galpão, e ponham tudo no pátio da minha casa ao portão. Quando eles terminaram, o coronel decidiu, tocou fogo em vários cantos, depois alegre sorriu. O vento fez redemoinho e o fumaceiro cobriu. As labaredas subiram, incendiaram os cercados, e os grandes armazéns também foram incendiados, e a todos os animais acabaram-se queimados. Assim queimou-se a riqueza, somente o povo ficou, e das casas existentes só choupana restou, a casa que o coronel, quando era pobre, morou. Dispensou os empregados, porque perdeu a riqueza, voltou à pobre casinha, com a família indefesa, foi viver sacrificado na mesma antiga pobreza. Pobreza. Quando com poucos dias Jesus chamou São Pedro e voltou, quando chegaram na casa, que Antônio os avistou, correu para encontrá-los, no terceiro os abraçou, dizendo: meus amiguinhos, eu nunca me sacrifico em hospedá-los, porém contente ainda mais não fico, porque não apareceram no tempo que eu era rico. Há poucos dias atrás, eu fui rico de milhão, porém me chegou um velho e passou-me uma lição, que quando eu executei, foi a minha perdição. Depois contou como tinha o velhinho lhe ensinado, porém disse: eu estou muito satisfeito e consolado, porque a gente só tem o que por Deus foi marcado. Assim Jesus e São Pedro na velha esteira dormiram, ao depois da refeição, que com prazer se serviram. De manhã se levantaram, agradeceram e saíram. Jesus disse agora a Pedro: já viste o que acontece a quem nasce na pobreza, depois do pobre enriquece, pisa os pobres de pés e até Deus desconhece. Assim cada um recebe, limitando o que produz, mal e bem quem os fizer, ele mesmo os produz. Isso é, queira ou não queira, Deus impõe desta maneira a cada um a sua cruz. Literatura de cordel, autor Manuel da Almeida Filho, Jesus Cristo e São Pedro na Casa dos Pobres. Aqui, pessoal, o acróstico do grande autor Manuel da Almeida Filho. Almeida aqui, o acróstico do grande autor Manuel da Almeida Filho. Quem está aqui comigo, jura